parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas, que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de ti a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura? Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou. E a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, com o serviço aos semelhantes, gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada. E o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição, em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Pode ler outra, Tom? Aproveita. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Primeira Epístola de João, 4:20. A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandeçamo-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guardando a bênção recebida para si somente, o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas, espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente.
Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza, com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo dentro do Ministério do Bem, une-se a prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros a benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscas o Pai, ajuda ao teu irmão, amparando-vos reciprocamente, porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o semelhante, é mentiroso. Pois, quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus a quem ainda não conhece? Pode começar, né, Pai? Mara, vai lá para esse favor, bem. Falar nisso, faz a querido Mestre Jesus, honrosos amigos, espíritos nobres encarregados deste trabalho, agradecemos a proteção que recebemos a cada momento, agradecemos a ajuda permanente que tanto nos beneficia. E rogamos, Senhor, que abençoe este trabalho, que nós possamos estar lúcidos, serenos, para a compreensão desses ensinos tão importantes para o nosso estudo desta manhã. Obrigada, Senhor, por tudo que nos oferece. Abençoe a nossa companheira encarregada do estudo, que ela receba as luzes de Jesus para conseguir oferecer o melhor de si, inspirada pelos amigos espirituais. Em seu nome, Mestre, nós iniciamos o trabalho de hoje. Que assim seja. Primeiro, eu queria dizer bom dia a todas, de pertinho, tá saindo, tá bom? E eu procurei, assim, da maneira mais simples, de trazer aqui para vocês, né, gente? Porque eu não sou nenhuma palestrante. Então, nós vamos estudar hoje o capítulo 8º, Laboratório do Mundo Invisível, Vestuários dos Espíritos, formação espontânea de objetos tangíveis, modificação das propriedades da matéria e ação magnética de cura. Então, aqui no Livro dos Médiuns, nós vamos ver que esse estudo, eles apresentaram, quer dizer, Kardec apresentou como perguntas e respostas, e deixando que a gente chegue às conclusões do estudo. Então,
sobre isso, nós vamos colocar as partes principais daquilo que o livro deseja nos ensinar. Então, ele coloca aqui, uma das perguntas é o seguinte, que foi levada se essa presença de um espírito ou vivo, quer dizer, encarnado ou desencarnado, em um determinado lugar, representava apenas um tipo de aparência, ou se era uma curiosidade para aqueles que estavam ali interessando por aquele estudo. Então, nós vimos que é de grande importância, eu estou com a garganta muito ruim, que nós vamos encontrar, esse estudo vem nos mostrar que existem insuficiência de provas, né, explicações adequadas, porque as pessoas, algumas entendiam como curiosidade, que eu falei. Então, aqui cita um caso que já foi falado em aulas passadas, que é o caso da tabaqueira, né? Que a mulher, todos já sabem, estava doente, e ela recebeu uma visita, assim, mais à noite, lá para as 10 horas, mais ou menos, de um vizinho dela, que ela não tinha muita intimidade. E aquele vizinho entrou no quarto, ficou olhando para ela, segurando uma tabaqueira. E ela queria conversar com ele, mas ele fazia sinal que não, que era para ela ficar tranquila e dormir. E ela dormiu. Passado alguns dias, esse mesmo indivíduo foi fazer uma visita para ela, e ela, mais cedo, no horário normal de visita, e ela ficou intrigada com aquilo. Então, perguntou para ele, né, se ele já estaria estado ali na casa dela. E ele disse que não. Aí ela disse para ele assim, deve ter sido um sonho. Mas ela entendia os fenômenos espíritas e compreendeu na hora o que aconteceu. Realmente, né, ele estivera no quarto dela, mas é claro que ele esteve um tipo de bicorporidade, né, ali. Ele não deixou o seu corpo, a matéria, para estar ali no quarto dela. Então, nos apresenta como imagens de aparências ali, né? E que nós vamos chegar à conclusão que no mundo espiritual existe, né, uma matéria, e essa matéria ela vem do cosmos, uma matéria quintessenciada, de onde se pode formar objetos, se pode formar acessórios de roupa, se pode vestir, né, trocar as roupas ali. E essa matéria ela é tratada conforme a vontade dos espíritos e conforme o pensamento dos espíritos, na hora da formação desses objetos ou a presença de pessoas, né, com essa aparência da pessoa viva. Estou certo? Nada? Certíssimo. Então, nós vamos ver que
há uma transformação neste momento. Só que lá não estava, claro, aquela normal, a clara. Lá estava a aparência. Porque o espírito, ele não pode desligar completamente do corpo. Porque no momento, se houvesse ali, ocorresse a morte, ele teria que voltar rapidamente para o corpo para ocorrer o processo. Então, nós vimos a importância da vontade, a importância do tipo de matéria que existe no cosmos, a importância da vontade e do pensamento do espírito, tanto para as roupas como para os acessórios. Depois ele vai falar também aqui sobre a escrita direta. Essa escrita direta, ele fala que é colocado numa gaveta um papel dobrado, sem existência de um lápis, e ali pode ser criado, através dessa matéria cósmica, a tinta, o tipo de escrita, o que vai ocorrer ali. E o espírito, então, pode deixar a mensagem ali. Isso devido também à transformação da vontade do espírito, aquelas três características que eu falei, que é a matéria, né, existente, quintessenciada, a vontade do espírito e o pensamento, que isso ocorre. É claro que dentro dessa gaveta, aquele papel estaria ali há um longo tempo. É claro que eu não vou colocar o papel ali no momento e o espírito já escrever. Isso chama-se escrita direta. E eu gostaria de perguntar para os colegas aqui, que eu sei de um caso que a minha mãe me contava, que tinha uma moça em Rifaina, muito bonita, e que os espíritos chegavam, raspavam a cabeça dela e escrevia rapidamente com tinta colorida, ou tinta azul, todo o corpo dela. E ela gritava para a mãe e falava, ele está escrevendo isso no meu corpo. Seria, na realidade, uma escrita direta? O que você acha, Nara, desse exemplo? Eu acho que o princípio é o mesmo. É o mesmo, né? O princípio é o mesmo, porque, na realidade, tanto na escrita como na produção desses objetos, o que a gente tem que entender? Isso que você falou. Há uma combinação da vontade do espírito, manipulando essa matéria, que é uma matéria na qual nós estamos mergulhados. É o fluido cósmico universal, que ele está na natureza, nós estamos mergulhados nele. Então, da mesma forma que os químicos da Terra combinam as moléculas, as substâncias, para produzir outras, né, numa combinação, da mesma forma os espíritos fazem. Então, eles dizem que... Está pertinho aqui. Eles dizem que o processo é o mesmo, né? O que acontece é uma combinação dos fluidos pela vontade do espírito e, combinando esses fluidos, eles tiram o elemento do fluido cósmico universal para produzir o fenômeno. E, evidentemente, que um objeto, se ele for tangível, se ele tiver a propriedade de ser sentido por nós, ele tem que ter a combinação do fluido animalizado do médium. Evidentemente. Então, é diferente, por exemplo, das produções no mundo espiritual. Claro. Quando nós ouvimos os relatos que no mundo espiritual existe a matéria e que ela tem
vamos dizer, a aparência, os espíritos ali apresentam-se de roupa, apresentam-se com uma bengala, um chapéu. Lá no mundo espiritual, há uma combinação de fluidos, eu entendo que diferente do que quando esse objeto é mostrado para nós vivos e que tem até uma tangibilidade. Porque, Nara, existe aí um elemento muito etéreo, né, na espiritualidade. Então, essa substância etérea é que dá essa condição do espírito, então. Mas, na realidade, é sempre o fluido cósmico universal daquele mundo. Daquele mundo. Por isso que eles falam. Tem a influência magnética. Isso aí é interessante, assim, quando fala influência magnética, o que é esse magnetismo? O magnetismo é uma capacidade que a pessoa tem usando as energias do encarnado, vamos dizer assim, né? O espírito encarnado, ele manipula por sua vontade aquelas energias, esses fluidos, que hoje se fala-se muito em energia, mas Kardec usou muito o termo fluidos, que era o elemento mais próximo daquilo que naquela época podia se entender. Hoje já ampliou mais esse conceito de fluidos. Então fala-se em energia, que tudo é energia. Então o magnetizador, ele pela sua vontade, ele desenvolve uma força de movimentação dessa energia. Então, quando ele faz isso, ele usa e movimenta. Hoje nós temos, na Universidade de Cleveland, eu vi uma reportagem, eles estão fazendo uma análise, o rapaz faz, ele pela força da vontade, ele fala ainda, são experiências muito rudimentares, mas ele faz assim, a pessoa concentra e exige alguns minutos até, e ela movimenta cubos, e o interessante é que é tudo no computador. Então, a repórter que foi analisar essa experiência, ela teve que ficar mais de 15 minutos concentrada para conseguir mudar a cor do cubo. Você viu aquele livro que fala? Ter assim, tempo. Claro. Tem que ter o tempo. Porque aquele espaço, isso que você falou, de concentração, vai permitir o que o espírito vai fazer naquele momento. Isso. O tipo de escrita que ele vai usar. Isso. Né? Então, e o magnetismo, então a pessoa está usando essa energia que ela possui, vamos dizer assim, a sua capacidade desenvolvida da vontade, para conseguir fazer isso. Por isso que Kardec fala que o passe é um tipo de mediunidade, que a mediunidade passista, vamos dizer assim, que nós podemos desenvolver. Porque nós, no exercício, vamos conseguir. Mais, eu acredito sim, que treino, mais força interior, onde nós conseguimos isso. Então, é o magnetismo. Então, é a força da própria pessoa agindo sobre os elementos materiais. Isso. Agora, ali quando ele fala da escrita, que o papel está na gaveta, dobrado e tal, e que pode ser usado vários tipos de escrita, tanto de tinta e de cor, o que eu entendo, quando há um fenômeno físico, existe a presença do médium. Agora, porque ele precisa do fluido animalizado. Aí, na direta, ele não fala nada disso. Você prestou atenção? Então, mas ele tem que usar elementos materiais. Mas tem que usar o elemento material daqui e de lá. Porque ele fala assim, olha que o Kardec vai perguntando, que quando há a formação de um objeto,
E esse objeto, depois que ele fala que tem uma aparência, aparência não quer dizer assim, que ele só parece que ser, não. Ele falou, entenda bem o termo aparência. Essa aparência é no sentido de imitação. Não é aquele objeto exatamente, mas um que foi construído pelos espíritos, modificado através da combinação dos fluidos. Aí este objeto, que é uma aparência, ele se desvanece. Ele desaparece em seguida. Pouco tempo de vida. Isso. E a tinta já não. Então, ele fala, é evidente que como a tinta é um elemento, vamos dizer, mais, eu diria, menos condensado, isso. Ele pode utilizar de um elemento da matéria. Por isso que ela não desaparece. A tinta não vai desaparecer do papel. Ela fica. O corpo da moça custava desaparecer. Isso. Minha mãe contava então, isso. A gente acredita, pelas conclusões que o Kardec faz, que ele, o espírito, nessa combinação de fluidos, ele impregna esse elemento, que é a tinta, de mais fluidos materiais, por isso que ela não desaparece. Então, ela não é uma aparência, no caso da tinta. Ela é realmente uma matéria própria da nossa realidade aqui. E eu achei tão interessante que ele fala assim, que os espíritos possuem instrumentos mais perfeitos que os nossos, que nós desconhecemos como é feita essa combinação. Eu acredito que um dia nós vamos ter essas respostas. Mas ainda hoje, esses elementos, ou até essa combinação, é uma coisa desconhecida nossa, apesar dele fazer uma analogia, como a do químico que combina as substâncias. A facilidade de combinação do químico, né, de transformar a água que tem lá o H2O, e depois, se ele colocar um outro elemento, pode até tornar-se um elemento, uma substância corrosiva, né? Ele fala. Então, ele faz realmente essa analogia dessas misturas, vamos dizer assim, no mundo espiritual, né? Porque ele fala também da importância desse princípio material, né? A importância desse princípio material, tanto no mundo espiritual, quanto na Terra. É de grande importância isso aí. É porque, na verdade, tudo vem dele. Essa matéria grosseira aqui que nós estamos vivendo, utilizando, vem tudo do fluido cósmico universal, né? E lá no mundo espiritual, segundo as características do mundo espiritual, que é mais etéreo, né? Embora também haja materialidade, mas tudo vem do fluido cósmico universal. É interessante também, Vicência, que o Kardec, ele levantou algumas questões para chegar naquilo que ele queria. Tanto que ele fala assim, será que esses objetos têm vamos dizer, um duplo no mundo espiritual, que, assim, um elemento que o envolve, que poderia ser utilizado por espíritos? Aí o espírito fala que não. Ele olha aqui no 129, aí ele afirma. Ele fala assim, ó, a teoria pode ser assim resumida. O espírito age sobre a matéria, tira da matéria cósmica universal, ó, o fluido cósmico universal, os elementos necessários para formar à sua vontade objetos tendo a aparência dos diversos corpos existentes, né? Pode também operar sobre a matéria elementar, por sua vontade, uma transformação íntima que lhe dá propriedades determinadas. Olha só. Então, ele atua na intimidade dessa matéria, modificando e dando propriedades determinadas para o que ele quer. Eu cito muito, o pessoal pode até ler, no livro No Mundo Maior,
eu sei que a gente tem que ficar muito com Kardec, mas aquilo lá, aquela informação, só corrobora essas afirmações de Kardec. No livro No Mundo Maior, tem um momento lá que ia ter uma palestra muito interessante de um espírito nobre, e o encarregado pede a 4 ou 5 espíritos que façam uma decoração no pórtico do salão, para homenagear aquele espírito. E aí não, esse é na porta do salão. Eles ficam durante 2 horas, olha só, 4 ou 5 espíritos, não sei se era 4 ou 5, 2 horas, espíritos elevados, desejando, pensando o que eles queriam, e daí 2 horas formam um arco muito bonito, com flores e uma cascata, e que ia ser a decoração daquele ambiente. Olha só. Então você veja a manipulação dos elementos. Da vontade. Isso. E a influência do pensamento nessa hora da formação sobre a matéria. Sobre a matéria. Porque aqui fala que nos espaços, né, igual você falou, existem muito mais força do que aquilo que a gente realmente acredita, né? E olha só a informação de Kardec, quando ele fala aqui desses elementos, gente. Isso é muito importante para nós entendermos. E fala que a gente não sabe ainda exatamente como os espíritos fazem isso. Então ele usa o termo vontade, entendendo como um atributo do espírito manipulando isso. Mas olha que ele fala, entenda-se que o espírito forma o objeto. Há uma formação, mas não uma criação. Olha só. Uma vez que o espírito não pode tirar nada do nada. Não, e o interessante é que eles podem formar até instintivamente. Também. Usa muito instinto aqui. Fala. Porque o espírito às vezes nem sabe que está formando aquilo. Então, na última reunião nossa do estudo, que foi terça, né? A moça falou assim, então como que um espírito aparece então vestido? Que o Kardec pergunta, o espírito aparece. Por quê? Olha só, gente, a nossa mente, ela retrata aquilo que nós somos e acreditamos. E nós nunca imaginamos que a gente está saindo nu por aí. Então, por isso que a gente sempre aparece de roupa. Isso. E por que que o espírito aparece com aquele vestidinho, bordadinho, com o babadinho e a rendinha? Porque na cabeça dele, ele estaria com aquela roupa. Olha que interessante. Não é? Então, a vontade do espírito plasma o que o espírito é. Por isso, é onde fica assim, inconsciente. Por isso que às vezes os espíritos produzem coisas involuntariamente. Eles nem sabem, né, que estão produzindo isso. Deixa eu colocar um detalhe aí para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem um pessoal aí que eles não acreditam que exista colônias espirituais. Porque eles falam que Kardec não disse exatamente isso. Mas vocês não acham que nesses primeiros capítulos do Livro dos Médiuns, principalmente neste, nos dá assim fundamentos, conceitos que a gente pode deduzir que os espíritos sejam capazes de construir cidades, colônias, porque nós estamos tratando de coisinhas, de detalhes, mas a fundamentação não nos leva a isso. O céu e o inferno, naquelas comunicações dos espíritos, eu acho que aquilo lá dá para a gente fundamentar. Por quê? Me explica, então. Uai, Tony, eles falam de tantas coisas, faz tempo que eu li aquelas comunicações, mas eles dão detalhes.
nas comunicações deles, lá no céu e inferno? Bem lembrado, eu vou consultar isso aí. Então. Eu estou pesquisando sobre isso. Quando ele Então, fala ele é lá no Kardec. céu e inferno dos suicidas, não sei se você lembra, né? Ele dá vários exemplos de suicídio, tipo de suicídio atenuante. Então, ali dá para a gente ver claramente, porque o espírito vem e conta o que estava acontecendo ali, né? Então, ali naqueles exemplos, dá para a gente perceber. Agora, o que é interessante sobre essas colônias, sobre a existência do mundo espiritual, é a nossa convicção. Porque nós, quando estamos num trabalho de desobsessão, a gente tem condição de saber sobre isso. E também, gente, sobre as obras do Chico, sobre as obras do Divaldo, vamos citar esses dois que são mais assim, chegados perto de nós. Não, tudo Através bem. disso. Então, Tudo bem, licença. dúvida, os espíritas não têm. É que é né? interessante Isso eu achar acho. em Kardec, porque o que eles argumentam é que Kardec não falou Mas sobre o Kardec também não terminou a obra dele, não deu tempo. Está certo, Ferrari? Então, o Chico continuou com os livros de André Luiz, justamente para falar sobre, fazer uma reportagem sobre o mundo espiritual, não foi? E nós, que somos espíritas, acreditamos e sabemos da importância desses relatos do mundo espiritual. Então, aqui, nós temos que guardar, de muita importância, Amara, são essas caracteres, né? E que quando ele fala aqui assim também, ó, que se o espírito inferior pode, por exemplo, preparar um produto para prejudicar alguém, então ele fala que não é permitido isso daí, porque senão eles começavam a preparar veneno para matar as pessoas, né? Devido a essa vontade e essa forma de pensamento que vai ocorrer as transformações no mundo espiritual. Então ele fala que não é permitido. Eu achei assim interessante. Olha, esse comentário. No item 4, eu acho que ele responde bem isso, Tonho, olha só, né? Porque ele está perguntando em que a matéria se desdobraria quando há essa combinação dos elementos pela vontade do espírito. Ele fala assim: o espírito tem sobre os elementos materiais disseminados por toda parte no espaço, na vossa atmosfera, um poder que estáis longe de supor. Pode, à sua vontade, concentrar esses elementos e dar-lhes a forma aparente própria para os seus projetos. Olha aí, gente. Olha aí, gente. É no item 4. Aí ele fala assim, essa pergunta numa nota, como se viu, era a tradução do nosso pensamento, quer dizer, da ideia que formávamos sobre a natureza desses objetos. Se as respostas fossem, como alguns o pretendem, o reflexo do pensamento, teríamos obtido a confirmação da nossa teoria, em lugar de uma teoria contrária. Quando ele fala aqui, gente, por toda parte no espaço, na vossa atmosfera, eles podem, à sua vontade, concentrar elementos e dar-lhes forma aparente própria para os seus projetos. Né? Então, olha só. E ele ainda vai prolongando como a Vicença falou. Ele vai falando assim, que ele podia dar uma aparência tangível. Ele fala, pode. Aí, nesse caso, tem que ter a presença do elemento encarnado, porque é o fluido mais animalizado. Aí ele ainda pergunta assim, se fizesse uma fruta, a pessoa fica saciada. E
tem outro aspecto que eu estou lembrando agora. Lá na espiritualidade, vamos supor, a colônia Nosso Lar, eles vão receber um espírito que habita mundos superiores. Também, Nara, eles precisam de algumas pessoas médiums lá, desencarnadas, para fornecer a energia para aquele espírito superior se materializar. Isso aí mostra que eles não são uma hierarquia máxima superior, esses mentores, assim, que acima deles tem seres muito mais evoluídos. Eu acho que até uma questão assim de humildade deles, né? De mostrar e o esforço que eles têm que fazer para que eles se materializam. Eles se materializam, tem que usar esses recursos que são tão materiais para eles como a nossa matéria aqui. Porque a matéria, proporcional. Porque a matéria, vamos supor, de Nosso Lar é de uma densidade, é de mundos superiores de outra, né? Mais etéreo ainda. Mais etéreo. Quando se fala, eu tenho um conceito de mediunidade, porque é lógico que o Kardec abordou como a comunicação do invisível com o visível, né? Do mundo espiritual com o mundo material. A gente tem esse conceito básico que ele deixou e realmente é isso mesmo. Mas no desenvolver do espírito, nós vamos compreendendo muitas coisas mais que estão ditas de forma assim como intermediário, que ele fala que o médium é o intermediário. Então, eu particularmente acredito, daquilo também que a gente já leu, que esse intermediário, ele tem características mais sutis do que nós conhecemos. É o relato que você faz. Um espírito muito elevado para se comunicar com as esferas mais inferiores, tudo lá no mundo espiritual, ele precisa desses intermediários. Tanto que espíritos se reúnem para formar elementos que vão trazer o espírito poder atuar naquele grupo, naquele ambiente, vamos dizer, se tornar visível. E assim, o visível só tipo de comunicação mesmo, né? Para poder do médium. Para poder ter influência naquele ambiente. Olha que interessante. Mas olha aqui, o Kardec, talvez até para reafirmar essa pergunta sua, ele fala assim: quando a gente perguntava, né, do vestuário, porque os espíritos se apresentam com todos os seus acessórios. Olha a pergunta dele, eles não levaram consigo o chapéu, a bengala, não. E eles se apresentam daquele jeito. Eles não levaram para o mundo espiritual. E como que eles se apresentam daquele jeito? Aí ele falou assim, isso aí tem intrigado muito. Será que existe lá, esses objetos são tão reais lá no mundo espiritual? Olha que ele fala aqui, ó, não levaram consigo. Mas é certo também que esses objetos, e que os objetos reais estão aqui. Então, de onde provém esses objetos que estão aparecendo lá? Aí ele fala assim, isso não é simples curiosidade, representa uma solução que nos colocou no caminho de uma lei geral, que se encontra aplicação também no mundo corporal. E essa lei geral é exatamente essa combinação dos elementos, né? Ele falou assim, e aí todas as outras teorias não explicaram, a não ser essa. Comenta alguma coisa também quando fala sobre a inferioridade dos espíritos, que ele afirma assim, isto está fora da lei, quer dizer, ele não pode fazer o mal, mesmo ele tendo conhecimento da manipulação dessas características, não é permitido que ele faça o mal, porque isso está fora da lei. Veja bem, vamos lembrar, a Nara citou no início o trabalho de um químico. O que o químico faz? Ele mistura elementos para formar um outro elemento. Fazer uma reação. Né? Então,
Isso é no nosso mundo. No nosso mundo. Né? No mundo de lá, na outra dimensão, tem as características próprias, mas a lei controla também. Mas olha o que o Kardec pergunta. Essa tabaqueira em questão, tabaqueira citada, ali que apareceu para a mulher, nela havia alguma coisa de material? Sim. Olha lá. Ele perguntou. Aí o Espírito responde, certamente. E é com a ajuda desse mesmo princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes ao que usava quando vivia. Uai, então, olha aí, ó. Então há uma semelhança. E ele fala aqui, ó, e a gente entender que essa palavra aparência, não é aparência no sentido de que parece, mas é uma imitação. Então, ele detinha, não, o Espírito detinha a representação. Olha lá, é uma aparência comparada ao original, embora formada de um princípio material. Princípio material. Então, lá no mundo espiritual, esses elementos, eles tomam, ou sofrem, melhor dizendo, uma combinação que dão uma aparência para eles material. Por isso que eles falam que os espíritos utilizam ali de recursos de recursos materiais para a vida do mundo espiritual. E outro detalhe, os espíritos falam que o mundo normal e primitivo assim, de ser primeiro, é o mundo espiritual. E que o nosso mundo é um reflexo do mundo de lá. Aqui tem cidades, construções para se viver em sociedade, e ainda sem falar da lei de sociedade, né? Para se viver em sociedade, e se aqui é um reflexo do mundo espiritual, né? E aqui no item 6, ele faz uma colocação. Bom, então, de acordo com a explicação do Espírito, quer dizer, que havia um princípio material naquele objeto que foi manipulado pela vontade do Espírito. Aí ele fala assim, resulta dessa explicação, quer dizer, que é um objeto material, que não era uma aparência, não era uma representação mesmo, criada pelo Espírito, nem não é criada, é modificada, porque o Espírito nada cria, ele ainda afirma. Mas olha lá, o que faz? Resulta que os espíritos fazem a matéria inerte sofrer transformações à sua vontade e que assim, por exemplo, quanto à tabaqueira, o espírito não encontrou pronta, ele fez. E mesmo para o momento em que ela teve necessidade, por um ato da sua vontade, a pôde desfazer. Deve ocorrer o mesmo com todos os outros objetos, tais como vestuários, joias, etc. O Espírito responde, é evidente. É evidente. O Espírito cria, transforma, realiza o seu projeto. E se quiser, desfaz. Olha lá, pela sua vontade. Ele a pôde desfazer. Se ele quisesse que ela ficasse ali, ele mantinha pela sua vontade. Olha lá, ele a pôde desfazer. Semelhante ao nosso mundo, por exemplo, uma roupa. Uma roupa precisa de uma matéria-prima, precisa de um tecido. Da onde vem esse tecido, né? Quando a gente estava na idade das cavernas, a gente usava pele, matava os animais para cobrir, né? Mas depois o homem foi desenvolvendo, começou a tecer. O algodão, a seda, né? Lá eles têm a maneira deles que, assim, com detalhe a gente não conhece. Então, olha como aqui. Foi dito, né? É muito mais forte do que aquilo que a gente imagina. Como eles vão organizar todos esses
objetos e transformar, né? Porque é uma transformação. Isso. Ele não cria, porque ele não pode criar nada do nada. Então, é uma transformação unindo todos esses fatores, né, Nádia? Olha aqui no item 10. O Espírito pode, pois, dar não somente a forma, mas propriedades especiais. Ele fala, se eu quiser. Se ele quiser, ele pode. Aí ele fala assim, foi em virtude desse princípio que eu respondi afirmativamente sempre. Ele pode, ele faz, ele quer. Então ele fala, tereis provas da poderosa ação do Espírito. Poderosa ação que o Espírito exerce sobre a matéria e que estáis longe de supor. Nós nem imaginamos o que o Espírito é capaz de realizar. Por isso que ele fala, estáis longe de supor. Aí é onde ele pergunta se ele podia fazer uma substância venenosa. Então fala, pode. Mas Deus não permite. Não vai permitir. Porque a lei proíbe. A lei vai determinar, né, essas questões. Eu gostaria. Porque ele fala aqui, ó, só para terminar, último. Somente o Espírito possui instrumentos mais perfeitos do que os vossos. Isso. A vontade e a permissão de Deus. Então não basta só ele querer, não. Por quê? Também tem um outro detalhe. Porque os espíritos lê o nosso pensamento. Ele está em contato com o nosso pensamento, através da força do pensamento dele com o nosso. Então ele percebe. Vamos supor uma pessoa que queira fazer o mal, ele já percebe que está fora da lei. Então a lei não permite. A lei divina, né, gente? Olha, eu estudei esse livro aqui, é um livro muito bom, do Gisiel Andrade, que se chama-se Perispírito. O que os espíritos disseram do perispírito. E aqui tem citações de Kardec de algumas revistas, coisa que nós não encontramos em qualquer livro. Então ele fez uma citação. E Kardec também fala sobre as obras póstumas e a aparição de pessoas vivas. Eu vou ler alguma coisa aqui rapidamente. As propriedades do perispírito se aplicam a pessoas vivas, porque o espírito encarnado conserva o seu perispírito. O perispírito é o mesmo tanto no espírito encarnado quanto no desencarnado. O perispírito das pessoas vivas goza das mesmas propriedades de transformação que são inerentes ao envoltório fluídico do espírito desencarnado. O perispírito do espírito encarnado tem a capacidade de sofrer transformações e modificações em sua contextura. Assim, pode adquirir visibilidade ou tangibilidade. Tornando-se mais denso, o perispírito de uma pessoa viva pode aparecer em sonho ou em estado de vigília para uma outra pessoa viva pela qual tenha interesse em apresentar-se. É o caso aqui da tabaqueira, né? Por esse fenômeno, uma pessoa viva pode ver o perispírito de uma pessoa desconhecida ou mesmo de uma pessoa que lhe seja familiar, mas cujo corpo material se encontra em um local bem diferente. São afirmações de Kardec, viu, gente? A alma de uma pessoa viva, quando está afastada do seu corpo material pelo efeito do sono, pode aparecer a outra pessoa viva, sendo reconhecida por conservar todas as aparências da realidade. O perispírito poderia até ser tocado, porque é possível adquirir uma tangibilidade momentânea. Portanto, o perispírito da pessoa viva, passando por modificações e transformações,
em suas disposições moleculares, adquire visibilidade ou tangibilidade num lugar diferente de onde se encontra o seu corpo material. Ficou assim muito claro com a explicação do Livro dos Médiuns, né? Isso que nós vimos aqui. E Kardec aqui ele colocou muito claro para nós. Agora que eu vou falar um pouquinho sobre a escrita. Ele vai citar, né, o perispírito, sobre as roupas também. O perispírito precisa ser vestido com roupas na vida espiritual? Ele pergunta. Aqui ele tem citação num artigo que ele escreveu no Mobiliário de Além Túmulo, contido na Revista Espírito de agosto de 1859, obteve do Espírito São Luís as seguintes explicações para esse fato interessante. O perispírito toma a aparência de uma vestimenta semelhante à que o espírito usava quando vivo. O espírito tem, sobre os elementos fluídicos disseminados no espaço, na atmosfera espiritual, um poder que os homens estão longe de suspeitar. O espírito pode, à vontade, concentrar os elementos fluídicos e lhes dar forma aparente, adequada a seus projetos. Os objetos criados pelos espíritos podem se tornar temporariamente visíveis aos homens e mesmo tangíveis. E diante a explicação de Kardec, ressaltou: os espíritos fazem com que a matéria eterizada sofra transformações à sua vontade. Com isso, produzem as vestimentas, joias e outros objetos no momento em que eles necessitam. Os espíritos podem tirar do elemento universal os materiais de que precisa para fazer todas as coisas e dar a elas uma realidade temporária com todas as suas propriedades. Os espíritos podem também, por esse mesmo processo, produzir e obter a tinta que precisa para escrever, no fenômeno conhecido como escrita direta. Os espíritos, ao agirem sobre a matéria universal, tiram os elementos necessários à formação dos objetos, dando-lhes a mesma aparência dos diversos corpos existentes na vida terrena. É inerente ao espírito a faculdade de operar essas transformações íntimas na matéria elementar e de lhes dar determinadas propriedades. Os objetos formados pelos espíritos têm existência temporária, que está subordinada à sua vontade ou à sua necessidade. Os espíritos podem, por um impulso da sua vontade, fazer e desfazer os objetos que precisam. Allan Kardec, no artigo Os Espíritos Glóbulos, contido na Revista Espírita de fevereiro de 1860, faz a seguinte consideração sobre roupas usadas pelos espíritos. Os espíritos podem ser vistos sobre vários aspectos, dos quais mais frequente é a forma humana, podendo dar todas as aparências ao perispírito que lhe constitui o corpo etéreo. Ele, o espírito, se apresenta sob a que melhor pode torná-lo reconhecido. Assim, posto que, como espírito, não mais tenha qualquer enfermidade física que pudesse ter sofrido como homem, mostrar-se-á estropiado, coxo ou corcunda, se o julga conveniente para ser identificado. Quanto às vestes, geralmente se compõem de um planejamento terminando em uma longa túnica flutuante. É pelo menos a aparência dos espíritos superiores que nada conservaram das coisas da terra, mas os espíritos vulgares, os que conhecemos quase sempre, têm a roupa que usavam no último período de sua vida. Muitas vezes têm os atributos característicos de sua classe.
que o espírito, ele sente que estava com aquela roupa, pensa daquele jeito, e aquilo plasma nele, ele apresenta daquele jeito. Quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou me mostrar como Nara, porque na minha mente está, vamos dizer assim, determinante essa última encarnação como Nara. O dia que eu for um espírito muito elevado, eu tomo a aparência da rainha da França, que eu fui, sei lá, ou de um outro personagem que a gente viveu, como o Emmanuel faz quando aparece para o Chico. Ele apresenta-se como senador romano, mas ele já teve outras encarnações, já viveu outras experiências, mas como espírito elevado, ele se mostra da forma que ele deseja. Então é como se o espírito plasmasse, né, a forma, e assim todos os elementos que ele necessita nessas modificações da matéria para se mostrar. Isso. Podemos terminar? Podemos terminar? Pode. Você faz a prece? Lina, eu gostaria de falar um negocinho. Eu quero dizer o seguinte, que é lógico que a obra de Kardec, ela não está acabada, mas o que foi feito por ele, sobre a sua coordenação, sobre com o seu trabalho, sobre a coordenação do Espírito Verdade, era o que o nível, a capacidade de conhecimento que a humanidade tinha. E está tendo, porque 150 anos não é nada, né? Porque nós temos aí, entre uma revelação e outra, quase 2000 anos. Não é verdade? Porque ele disse o seguinte, que o dia que a ciência provar, mostrar que o Espiritismo está errado em algum ponto, ele terá que se refazer. Mas isso tem que ser feito com critério científico, né? No nível... Até hoje, isso não aconteceu. No nível que ele tratou, que é um nível científico, com metodologia científica, quando ele utilizou informações de vários espíritos, vários médiuns, vários centros espíritas, várias cidades e até vários países, né? Então, assim como o conhecimento humano e, de uma forma geral, a ciência, de uma forma geral, está sempre aberta, é sempre progressista. Realmente nada está fechado. Mas que teorias que se apresentem têm que se apresentar com o mesmo critério que usado por ele, que foi um critério científico. O Herculano Pires fala que, até nem discordando um pouquinho aí da Vicência, que falou assim, não deu tempo dele acabar. Ele fala assim que ele cumpriu a sua tarefa nos todos os pontos básicos e necessários para a estruturação da terceira revelação. O Kardec fez isso. E o que o Herculano fala? O essencial e a básica... que a base está pronta. Está pronta. Como estamos submetidos à lei do progresso, novas descobertas surgirão. E como a Olina também quer acrescentar aqui... Porque a gente não pode aceitar todo livro, né, que, por exemplo, que vem dos espíritos, que a gente sabe, né, que os espíritos são os homens que morreram. Um homem ignorante do lado de lá, se quiser escrever um livro, tudo bem, por isso que igual o Tony falou, tem que ser, Kardec usou o método científico. Então, tudo que surgir de importância tem que usar o mesmo método. Ou chegar à mesma conclusão, né? Porque, igual, por exemplo, a Nara citou ali, que o Herculano disse que Kardec deu a base. A base. Foi como um exemplo foi dado aqui no estudo deste capítulo, que com os conhecimentos do capítulo, nós estamos conseguindo provar a existência de colônias espirituais. A existência... Baseado na base que ele deixou.
dos espíritos. Usando o método dedutivo E a e a tangibilidade, lógica. que é muito importante. Agradecemos, Pai, a sua infinita bondade, aos espíritos colaboradores desse trabalho, desse estudo desta manhã, onde estudamos, com certeza aumentamos um pouquinho o nosso conhecimento sobre essa doutrina maravilhosa, que só nos traz o bem, só nos traz a confirmação do caminho que cada um de nós queremos tomar rumo ao progresso de nosso Pai. Que a sua luz, que a sua paz esteja em nossos corações, que possamos sair daqui levando luzes, Pai, para onde quer que a gente passe. Que a sua luz, que o seu amor esteja presente em nossos corações. Assim seja. E não deixem de participar dos outros estudos, que são muito ricos, né? Segunda-feira, por exemplo, o Mário Arias Martinez vai apresentar um trabalho em PowerPoint sobre esse tema. É lógico que é o tema. Segunda às 8 horas.